Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa? Meu desejo sincero é que neste momento o céu se abra e Deus, o nosso Pai querido, atenda você em todas as suas necessidades. Que Ele faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, tendo misericórdia de você, e que Ele sobre você estenda os seus braços de amor e te envolva com a paz. Amados, eu quero agradecer a cada um de vocês por compartilhar meus vídeos, por comentar os vídeos, por deixar o like e por se inscrever neste canal. Acima de tudo, por assistir o vídeo e assistir até o final. Deus é contigo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Diante de Ti, meu Deus, queremos colocar a nossa vida, colocar os nossos sonhos, os nossos projetos, nossos anseios e desejos, colocar nossas emoções, frustrações, alegrias e vitórias. Ou seja, queremos colocar tudo diante do Senhor e te pedir encarecidamente que o nosso Deus, nosso Pai querido, estenda para nós hoje os seus braços de amor e nos envolva debaixo das tuas asas. Nos acolha em teu abrigo, na rocha segura, no nosso alto refúgio, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa salvação, tu és o nosso Pai. Portanto, meu Deus, abraça-nos neste momento, aceita-nos, cura-nos e abençoa-nos. Perdoe as nossas falhas. Tu sabes que nós somos pó, somos fracos, falhamos e falhamos muitas vezes com o Senhor. Falhamos, decepcionamos e frustramos o nosso Deus com a nossa atitude, com nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com as nossas ações. Falhamos, então perdoa-nos, Pai, porque somos fracos e limitados. Cura-nos, ó Pai. Envia o bom Espírito Santo para curar a gente, física, emocional, social e espiritualmente. Faz um milagre em cada um de nós, Pai. Opera um grande milagre em nossa vida, meu Deus. E dá-nos o prazer de resplandecer para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa-nos, Pai, em nossos afazeres, em nossos sonhos, em nossos projetos. Precisamos da tua bênção, porque nós queremos ser uma bênção em tuas mãos e queremos ser um instrumento de bênção também em tuas mãos, para que através de nós o Senhor abençoe outras pessoas. Abençoe a todas as pessoas com quem entramos em contato. Abençoe a todas as pessoas, meu Deus, que neste momento assiste a esta oração. Ou melhor, que ora conosco. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada uma delas. E que o Senhor visite a sua casa. Visite o seu coração. Visite os seus sonhos. E o Senhor não apenas abençoe, mas que o Senhor também cure. Que o Senhor nos aceite na tua presença. Que o Senhor faça de nós
um instrumento teu para a glória do teu nome. Nós oramos, Pai, te pedindo agora a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Nós oramos e agradecemos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, e a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Verso 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Amados, 3 coisas que a gente vai analisar junto com você nesse pequeno texto. Aliás, uma das coisas mais importantes que a gente encontra na Bíblia é justamente a confirmação do cumprimento da palavra de Deus. Essa expressão aí, visitou Deus a Sara, é muito interessante. E eu quero começar com essa frase aí para a gente analisar. Porque, meu querido, no nosso relacionamento com Deus, no nosso caminhar com Deus, nós temos a tendência de tomar decisões precipitadas, fazer escolhas erradas. E depois que nós tomamos essas decisões, depois que nós caímos, fracassamos, falhamos feio com Deus, nós temos tomado atitudes que envergonham a Deus. Ou melhor dizendo, nós fugimos de Deus. Nós viramos as costas para Deus. Se você observar, Eva fez exatamente isso. Fez as escolhas dela. E depois que ela pecou, ela percebeu a vergonha da sua escolha. Ela percebeu o desamparo e o desespero da sua escolha. Ela costurou folhas de figueira para fazer uma roupa para si mesma. Quando a gente encontra essa expressão, e Eva fez colheu folhas de figueira e fez vestimentas para si e para o marido, é a busca própria da solução. É a autojustificação, ou autojustificativa. Eu nem gosto dessa palavra auto, né? Mas Eva dispensou a Deus. Eva rejeitou, fugiu de Deus. Tanto é que no versículo 8, a gente vai encontrar, na viração do dia, Deus chama o casal. Onde vocês estão? E eles disseram, nós vimos que estávamos nus, por isso nos escondemos do Senhor. Fugimos e nos escondemos. E diante dessa atitude, diante desse embaraço que nós criamos para nós mesmos, nós encontramos o texto de Gênesis 21. Porque Sara não só escolheu uma esposa para Abraão,
ela anuiu também no conselho de enganar as pessoas com a ideia de irmã de Abraão. E eu já expliquei na mensagem anterior, de fato eles eram meio irmãos, né? Por parte de pai, não de mãe. O que não justifica nada, porque a poligamia e o incesto sempre foram proibidos por Deus, mas nós estamos vivendo um período em que Deus tolera o erro para um propósito, para um plano, para uma... Como eu disse na mensagem anterior, as profecias da Bíblia, os planos de Deus, ele tem o seu viés espiritual, o seu viés teológico e escatológico, e dentro desse viés espiritual, teológico e escatológico, eu não posso conjecturar, porque foge à minha esfera. Porque Deus permitiu, por exemplo, que os primeiros casamentos fossem entre irmãos. Caim, Abel e tantos outros casaram dentro da própria família para poder multiplicar a raça humana. Talvez isso num ambiente onde não houvesse pecado, não haveria problemas. E nós não estaríamos aqui hoje conjecturando que tem muita gente que não aceita mais o Evangelho, ou seja, que rejeita a Deus, justamente por causa dessas histórias da Bíblia. Eu disse na mensagem anterior, eu prefiro não especular. Eu prefiro não questionar a Deus. Eu prefiro não duvidar do poder de Deus. Então houve um incesto, não vou negar isso. Abraão casou com a própria irmã, e isso deve ter gerado um problema de esterilidade em Sara, incompatibilidade sanguínea. Não sou profissional de saúde, mas hoje os profissionais de saúde explicam que muitas pessoas que têm uma incompatibilidade sanguínea, se casarem, vão gerar filhos e vão nascer filhos com problemas sérios geneticamente falando. Mas eu prefiro não conjecturar. A verdade é que Sara anuiu e ela acabou indo parar no palácio do faraó, para dormir com o faraó, para casar com o faraó, sendo ela uma mulher casada. Então Sara também era tão culpada quanto Abraão na questão desses casamentos que Abraão acabou arranjando para Sara, sabendo que eles eram casados. A mentira, meu querido, a mentira é algo que realmente está muito latente na vida de Abraão, ou do Abrão, né? Então a gente tem que perceber que Deus, ele jamais abandonou o casal. Essa expressão aqui, Gênesis 21, está sendo direcionada diretamente para Sara, que é ao contrário do que muita gente hoje pensa, que a mulher na Bíblia era simplesmente aquele cordeirinho passivo, que baixava a cabeça para tudo. Nós não encontramos isso aqui em Sara, nós encontramos uma mulher muito ativa. Nós podemos colocar Sara aqui perfeitamente dentro de Provérbios 31. Uma mulher empreendedora, uma mulher sábia, uma mulher dedicada à sua casa. Uma mulher que participa da vida do casal, uma mulher que participa das escolhas do casal, uma mulher ativa dentro de um relacionamento conjugal.
Eu não duvido que os dois trabalharam muito, lutaram muito durante 25 anos. Buscaram uma maneira de ter um filho sem a ajuda de Deus. Esse é o problema. Porque se Sara tivesse dedicado a sua vida para orar como Isaac, Isaac esperou 20 anos, mais 20 anos em oração. Diz o texto de Gênesis 26 que ele, durante 20 anos, ele orou pela criança. Ele casou, tinha 40 anos de idade, e ele tinha 60 quando nasceu Jacó e Esaú. 20 anos orando, esperando pela vontade de Deus. Até que Deus visitou Rebeca. Mas Sara, nós não encontramos uma oração de Sara. Quando Sara aparece no capítulo 16, aparece com um conselho para Abraão. Na verdade, não é nem um conselho, né? A Bíblia diz que é conselho, mas na verdade ela já tinha tomado a decisão. Ela já tinha procurado Agar, ela já tinha conversado com Agar, ela já tinha planejado tudo com Agar. E quando Abraão chega em casa, ele diz, olha, eu tenho uma conversa muito séria para a gente ter aqui. Eu andei pensando, capítulo 16, versículo 1, né? Já que Deus me proibiu de ter filhos, já que Deus me impediu de ter filhos, transferência de responsabilidade, né? Fez igual Eva, jogou tudo para Eva, ou para Adão. Depois Adão disse, não, foi a serpente. Não, Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente. Os dois não são culpados. Culpado é a serpente. Culpado é Deus que criou a serpente. Transferência de culpa, de responsabilidade. Em toda a história de Sara, a gente não encontra uma notinha de arrependimento, ou de tristeza, ou de oração, de busca de Deus individual. E ainda assim nós encontramos no capítulo 21 que Deus visitou Sara. A primeira lição para a gente, meu querido, neste dia, é que Deus nunca esquece de você. E Ele nunca virou as costas para você, não importa o que você tem feito, as escolhas que você tem feito, os caminhos que você tem trilhado. Deus ainda continua olhando por você, olhando para você e querendo cuidar de você. Deus visitou Sara. Depois de 25 anos de Abraão caminhando com Deus, chegou a hora de Deus fazer uma visita a Sara. E visitou Deus a Sara, como havia prometido. Eu gosto dessa segunda expressão que a gente vai analisar agora. Deus é um Deus de palavra. E eu disse na mensagem anterior, na Bíblia nós temos 4.892 promessas. Outro dia eu estava lendo uma meditação jovem, ou assisti uma pregação de um pastor líder de jovens, e ele falou que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Quando eu fiz o curso teológico, o pastor Valvertrude, um homem dedicado a Deus, muito consagrado, um excelente professor da Bíblia, ele deu algumas informações para a gente e eu confio na palavra do professor Valvertrude, um grande pastor também, e ele falou em 4.892 promessas. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 33.000 versículos, 6.632 mandamentos, 4.892 promessas. Foi isso que
ele passou para a gente dentro da sua pesquisa teológica. Então, meu querido, são mais de 3 promessas por dia. Se a gente dividir 4.892 promessas por 365 dias, saiba que Deus tem muitas promessas para você para cada dia. E como eu disse na mensagem anterior, promessa é dívida. Diz o livro de Isaías que Deus empenhou a sua palavra para conosco e Ele está ansioso para cumpri-la. Diz o livro desejado de todas as nações que nós podemos, que nós devemos pegar a Deus na palavra. O que talvez faltou a Sara. Sara não confiou na palavra de Deus. Tanto é que a gente viu na mensagem anterior, ela riu da palavra de Deus. Ela zombou da palavra. Ela desprezou a palavra de Deus. Duvido que isso vá acontecer comigo. Duvido que isso aconteça. Duvido que Deus realize isso por mim. Quando você coloca isso, meu querido, você quebra o relacionamento com Deus. Nós temos a história de Sara como um espelho para cada um de nós, para jamais duvidarmos da palavra de Deus. Mas, Renivaldo, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. É verdade. A Bíblia foi escrita por ser... O último texto da Bíblia foi escrito por volta de 1900 anos atrás. É verdade, não vou mentir para você. A Bíblia tem 3.500 anos, que começou a ser escrita e terminou com João, por volta do ano 96, ano 97, por aí que a Bíblia foi concluída, que foi terminado de escrever o último evangelho de João, que é a terceira epístola, ou o livro de Apocalipse. Não sabemos se as epístolas foi escrita antes do Apocalipse ou o Apocalipse antes das epístolas ou depois das epístolas. A verdade é que os 4 livros de João, né, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, são os últimos livros a serem escritos por volta do ano entre 86 e 97, já da era cristã. A Bíblia tem muito tempo, é verdade. Mas ela é tão individual, tão personalizada, que Deus, você pode colocar seu nome até aqui, ó, em Gênesis capítulo 21, versículo 1. E visitou Deus a Renivaldo, e visitou Deus a Ana, e visitou Deus a José, visitou Deus a Selma, visitou Deus a Adriana, visitou Deus a Marcos, visitou Deus a Sheila, visitou Deus a Luzia, visitou Deus a Antônia, visitou Deus. Você pode colocar seu nome aí, conforme havia prometido. Sabe por quê, meu querido? Assim como Deus visitou Jacó, assim como Deus visitou a Davi, como Deus visitou a Israel, como visitou a Moisés. O Salmo 14 tem uma mensagem para cada um de nós. Salmo 14, versículo 2, diz assim, olha: do céu olha Jeová para cada um dos seus filhos. Lá em Gênesis capítulo 3, e visitou Deus a Adão pela viração do dia. Mas aqui, olha, do céu visita, olhou Deus
para os filhos dos homens, para cada um de nós, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. No Salmo 17, versículo 3, está escrito: sondas-me o coração e de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. Minha boca não transgride. Você pode colocar aí, meu querido. Deus empenhou sua palavra conosco. Portanto, eu e você podemos e devemos descansar nas promessas de Deus. O que Ele promete, Ele cumpre. E nós devemos nos apoiar com toda a segurança na palavra de Deus. É o que diz Pedro. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Diz assim: vamos ler apenas o verso 19 e 20. Diz assim: e temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês farão bem em atendê-la, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva resplandeça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Bíblia, das Escrituras, provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade do homem. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meu querido, Deus empenhou sua palavra. E para confirmar sua palavra, Deus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui desde a criação. Ele jamais voltou para o céu. Ele ficou aqui para fazer com que a palavra de Deus se cumpra literal, escatológica e teologicamente. Quando Deus empenhou sua palavra, Gênesis 3,15, por exemplo, Deus disse que ia nascer um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. No tempo certo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Jesus Cristo nasceu. Israel ficaria escravo no Egito 400 anos. No tempo certo, Deus enviou Moisés e de lá tirou seus filhos. Se a gente observar, o nosso grande problema não é a palavra de Deus, é a nossa pressa, é a nossa impaciência, é o nosso desespero, é a nossa precipitação, é a nossa jactância que tira Deus do trono e coloca um tal de eu. Nós temos hoje um relativismo, nós hoje temos um materialismo, nós temos um humanismo dizendo que Deus morreu, que Deus não faz parte da nossa história, que a gente pode caminhar sozinho, que a gente pode tomar decisões sozinhos e que a palavra de Deus não é tão importante assim. Hoje, inclusive, existem até segmentos religiosos exaltando decisões humanas acima da palavra de Deus. Chegou a hora, meu querido, chegou o tempo de você fazer da palavra de Deus o seu guia seguro para não errar o caminho. Chegou o tempo da gente confiar mais na palavra de Deus e nos apegarmos à palavra de Deus, porque a seu tempo ela se cumpre em nossa vida. E todas as promessas da Bíblia, você pode colocar seu nome. Porque assim como Deus visitou Sara, diz o Salmo 17, Deus visita você até de noite. Enquanto você está dormindo, Deus examina o seu coração. Deus contempla os seus anseios. Ele fala aos teus ouvidos. A questão é, você tem ouvido a voz de Deus?
A voz de Deus, meu querido, está aqui, ó. Quando você abre a palavra, você vai estar apto a ouvir a voz de Deus, a atender a voz de Deus. Nosso erro é abandonar a palavra e viver por nós mesmos. Encontramos isso na vida de Sara, e mesmo assim Deus visitou Sara, e mesmo assim Deus cumpriu sua palavra empenhada com Abraão e Sara. Em outras palavras, meu querido, Deus perdoou Sara. Em outras palavras, Deus perdoa cada um de nós por nossa incredulidade. Um homem chegou perto de Jesus Cristo, ele já tinha procurado outros líderes religiosos, já tinha procurado a sinagoga, já tinha procurado o templo, já tinha feito sacrifício, já tinha feito muita coisa para Deus curar seu filho. E nada deu resultado, porque ele estava fazendo sozinho. E aí quando ele viu Jesus Cristo, ele vai dizer para Jesus Cristo: Senhor, se tu podes. Oh, meu irmão, como a gente tem ouvido isso de púlpito. Pessoas dizendo que Deus possa, que Deus possa, que Deus possa. A gente tem diminuído tanto a Deus, a ponto de colocar Deus abaixo dos nossos pés. Quando ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso para Abraão, meu querido, ele pode dizer, ele está dizendo para todos nós. Ele pode tudo. E aquele pai chegou para Jesus Cristo e disse, se tu podes. Jesus Cristo se sentiu ofendido, magoado, entristecido, mas ainda assim olhou para aquele pai com carinho e disse, se você crer, tudo é possível. Se você crer. Aquele homem percebeu a bobagem que ele havia falado. Ele percebeu a incredulidade que ele tinha demonstrado diante de Jesus Cristo. E ele disse, socorro, Senhor. Eu quero crer, mas a minha incredulidade é maior. Então me ajude mesmo eu não crendo. E Jesus Cristo entendeu as palavras daquele homem. Me socorra, apesar da minha incredulidade. E aquele homem foi abençoado com a cura do seu filho. Apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa maldade, apesar da nossa rejeição de Deus, Ele ainda visita a gente. E Ele ainda coloca diante de nós as suas promessas. E Ele diz, eu vou cumprir a minha palavra com você. Eu vou abençoar você. Conforme Ele prometeu, Ele cumpriu sua palavra. E você olha hoje para o futuro e fica imaginando e fica crendo nessas bobagens de terceira guerra mundial, de guerra química, de isso, daquilo. Você acha que o mundo vai acabar com a explosão, que você vai passar fome, que vai acabar o alimento. Meu querido, para com isso, porque a Bíblia não apresenta o futuro assim, não. Deus está preparando um futuro com esperança. Pare de acreditar nessas mentiras e passe a acreditar na verdade da palavra de Deus. Passe a se apegar mais à palavra de Deus. Confie mais na palavra. Confie na palavra. Creia na palavra. Se apegue à palavra. E Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Qual é a terceira lição para a gente nesse texto aqui? Eu falei que nós temos 3 lições aqui em Gênesis 21. Vamos para a nossa terceira lição. E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, como Deus falara. A terceira lição, meu querido, é que as coisas acontecem na tua vida. Aconteceu na vida de Sara, aconteceu na vida de Abraão,
Aconteceu na vida de todos os servos de Deus do passado, no tempo de Deus. A grande lição para Sara e para Abraão foi a lição da paciência. Mas no mundo agitado como nós estamos vivendo hoje, onde tudo é para ontem, na época em que nós estamos vivendo, que nós amamos o fast food, comida rápida, eu ligo para um restaurante, ligo para uma loja de conveniência e ele diz para mim, dentro de 20 minutos, sua encomenda estará na sua porta. Ligo para uma farmácia, peço um remédio e ele diz 10 minutos que o seu remédio será entregue. Eu ligo para o rapaz do gás, o rapaz da água, ele diz 10 minutos para a entrega. E você, em 10 minutos, você tem tudo nas suas mãos. Mas aí você vem para o relacionamento com Deus e Deus tem duas respostas para você. A primeira é não. Não vou fazer isso por você. Aí você já perde a paciência com Deus. Como você vai dizer não para mim? Você é aquele filho rebelde que não sabe o que é não. Aliás, nós estamos vivendo a geração das crianças rebeldes, das crianças doentes, porque elas não conhecem a palavra não. Elas não foram ensinadas a valorizar a palavra não. Então ela cai no chão, ela esperneia, ela chora, ela grita, ela arranca os cabelos, ela faz e acontece até que você diz sim. Não, tudo bem, eu vou fazer isso para você parar de chorar. Eu vou fazer isso para você parar de gritar. Eu vou fazer isso para você não me envergonhar em público. Mas é só essa vez, viu? E toda vez acontece a mesma coisa e nós matamos, nós mutilamos, nós destruímos a personalidade das nossas crianças porque nós não ensinamos a ela o valor do não. E no nosso relacionamento com Deus, Deus vai dizer não. Deus vai dizer não. Quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos, Deus disse, eu vou te dar uma grande descendência. Abraão, creia e espere. Só que Abraão não quis esperar, por isso cometeu vários erros. Sara não quis esperar, por isso cometeu vários erros. A lição aqui, meu querido, é a lição da paciência. Precisamos aprender que não para Deus é não. E Ele jamais vai dizer sim quando Ele disse não. O sim de Deus tem dois tempos. Agora e depois. O sim de Deus, Deus disse sim para Abraão. Quando ele orou a Deus, que ele tinha 75 anos, já estava orando e ele já tinha um tempo de casado. Um bom tempo. Não era pouco tempo. Acredito até que Abraão já tinha mais de 30 anos de casado. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Significa que ele já tinha 30 anos que ele vinha orando por um filho. Ele até já tinha desistido do filho. No capítulo 16 ou 17 capítulo 15, desculpe, capítulo 15 de Gênesis, ele apresenta Eleazar como o seu herdeiro. Capítulo 17, ele vai apresentar Ismael como seu herdeiro. Ele vai estar sempre fugindo do plano de Deus. Ele vai perder a paciência e vai desistir. Como eu e você muitas vezes fazemos, desistimos da vontade de Deus. Agora, na Bíblia nós encontramos que o sim de Deus tem tempo determinado.
E por não aceitarmos o tempo de Deus, nós rejeitamos o próprio Deus. Impaciência. Aliás, a impaciência foi o que trouxe muitos problemas para muitos cristãos, inclusive Saul, o primeiro rei de Israel. A grande lição que Deus queria ensinar para Saul, a primeira e grande lição, era a lição da paciência. Espere por mim durante 7 dias. E Saul não teve paciência de esperar que o 7º dia terminasse. Estava no 7º dia ainda. Não havia dado o pôr do sol ainda. Ele poderia esperar até o pôr do sol. Deus iria aparecer no tempo determinado. Mas Deus queria ensinar a ele a paciência. E aí, 9 horas da manhã, Saul está desesperado, o inimigo está aí, a gente está cercado e a gente precisa vencer essa guerra. E Deus me desamparou, e Deus não me responde, e Samuel não chega no tempo aprazado. 3 horas da tarde. É hora do 2º sacrifício. Ele poderia ter esperado 10 minutos a mais, 20 minutos a mais, mas ele resolveu oferecer o sacrifício. Sara poderia ter esperado um pouco mais, se passar apenas 11 anos da promessa. E, no entanto, Sara disse, não, vamos ter um filho com Agar. Vamos esperar um pouco mais. Saul errou por não esperar 1 hora a mais. E quão trágica foi a escolha de Saul, a ponto de Deus rejeitar o reinado de Saul. Deus não rejeitou Saul, Deus rejeitou o rei Saul. Preste atenção, são 2 coisas totalmente diferentes, meu querido. Deus jamais rejeitou Sara, mas Deus jamais vai aprovar as atitudes erradas de Sara. Deus perdoa Sara, mas as consequências do pecado dela estão aí até hoje. O pecado foi de Sara, não foi só de Agar. Sara foi quem ofereceu Agar a Abraão. Deus jamais vai perdoar pecados, meu querido. Deus perdoa você dos seus pecados. Deus perdoa você, Deus liberta você da condenação dos teus pecados. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. E Jesus Cristo veio no tempo certo para nos libertar dos nossos pecados. Deus pode dizer sim para você. A maioria das vezes ele vai dizer não, porque ele sabe que as nossas escolhas não nos levam a futuro feliz. E eu já disse nessa mensagem que Deus quer me dar um futuro feliz. Se esse futuro não é feliz, ele vai dizer não. Agora, se é para um futuro feliz, ele vai dizer sim. E o sim de Deus pode ser para agora e pode ser para depois. Mas na geração apressada que nós estamos vivendo, nós não queremos nada para depois. Por isso que nós estamos vivendo uma religião de momento. As pessoas estão indo para a igreja para buscar a Deus em determinados momentos. Só quando eu preciso. Só quando eu estou em necessidade, então eu busco a Deus. Essa religião não serve, meu querido. Porque a verdadeira religião é aquela que leva você para o futuro. É aquela que prepara você para viver na presença de Deus para sempre. Está você disposto hoje a viver um relacionamento com Deus, pautado na palavra de Deus? Deseja você hoje receber a visita do Espírito Santo para cravar a palavra de Deus em teu coração? Deseja você hoje ser renovado espiritualmente pelo Espírito Santo? Deseja você hoje ser visitado por Ele para botar em teu coração uma nova vida, para cravar em teu coração as promessas de Deus,
para desenvolver em você a paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo? Está você disposto a perseverar na fé até que Deus cumpra a sua palavra em você? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, como nós aprendemos da Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos hoje também ser visitados pelo Senhor. Como o Senhor visitou Sara, visita cada um de nós hoje. Apesar da nossa incredulidade, apesar dos nossos medos, apesar da nossa rejeição, apesar da nossa pouca fé, por favor, Senhor, visite a gente e cumpra em nós a Tua palavra. Ajude-nos a aceitar os Teus nãos e ajuda-nos a ter paciência no Teu sim. Se o Senhor quer nos dar hoje a Tua bênção, dê-nos hoje. Mas se o Senhor prometeu para outro dia, por favor, ajude-nos a esperar. Dá-nos paciência, dá-nos esse fruto do Espírito Santo. Ou melhor, que o Teu Espírito Santo hoje desenvolva em nós os frutos do amor, a paciência, a bondade, a resiliência, a fé, a esperança, a perseverança. Dá-nos essa temperança, meu Deus, esse domínio próprio, esse desejo de fazer melhor a Tua vontade, de crescer em Jesus Cristo. Ajude-nos a esperar na Tua palavra, Pai, a nos apegar à Tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.